Muito bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Ágape de Campinas. A você que é nosso aluno, que acompanhou a nossa série ao longo desse mês. É um prazer poder ter sido seu professor. Bem-vindo à última aula dessa série. A você que está chegando agora, meu nome é Estevão Lopes. Nós estamos trabalhando ao longo desse mês um tema. O tema da nossa série é o que os mentores da Bíblia nos ensinariam, nos falariam em 2020. Então, se você está chegando agora aqui, está conectado com a gente, é um prazer ter você conosco. Eu te convido a ficar nessa aula e depois dessa aula voltar nas outras 3 aulas que nós trabalhamos ao longo desse mês. Porque é uma série e hoje é o fechamento dessa série. Então é muito importante que você volte lá depois para você pegar todo o contexto e ver aquilo que Deus tem para falar ao seu coração. Hoje, na primeira aula, nós trabalhamos como mentor dessa série, nós estamos trazendo e trabalhando a história de José. José, se você está chegando agora, José foi nada mais, nada menos do que o segundo homem mais importante do mundo na época dele. Porque José era governador do Egito. E na época que José vivia, o Egito era uma grande potência. Então, na primeira aula, José nos trouxe um ensinamento muito importante a respeito dos sonhos. Porque como nós falamos na primeira aula, nesse momento de pandemia, nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo em 2020, pode ser que muitos sonhos ficaram ao longo do caminho. Muitos sonhos foram apagados. Então volta lá porque José tem muito a nos ensinar a respeito dos sonhos. Na segunda aula, nós falamos a respeito dos traumas emocionais, das fraturas emocionais, das dores do passado. Afinal de contas, José teve uma criação, uma infância e uma história marcadas por muitos traumas, por muitas fraturas emocionais. E na aula passada nós falamos da importância de tudo o que nós fazermos como se fosse para o próprio Deus. Darmos o nosso melhor, porque foi isso que a gente percebe na história de José. E hoje nós vamos falar a respeito do perdão, que como José tem para nos ensinar a respeito do perdão. E quanta coisa a gente pode aprender por essa simples palavra, perdão. E eu gostaria de te convidar a você abrir a sua Bíblia. Para você que não conhece a história de José, eu te desafio nós não vamos ter tempo de ler toda a história, mas a história de José, ela começa a ser relatada a partir do capítulo 37 do versículo de Gênesis. A partir do capítulo 37, ali começa a ser relatado toda a história de José. E hoje nós vamos trabalhar especificamente do capítulo 42 até o capítulo 45 do livro de Gênesis. E o que nós vemos na história de José, lá no capítulo 37, quando começa a relatar a história de José, é que com 17 anos de idade, José teve 2 sonhos. E os sonhos que ele teve ali, com 17 anos de idade, é que ele se tornaria, era uma visão que Deus deu a ele, de que ele se tornaria uma pessoa muito importante. Tão importante a ponto de os seus irmãos, a sua família, vir a se prostrar diante dele. E na época parecia uma loucura. Afinal de contas, como nós falamos nas aulas anteriores, José tinha apenas 17 anos. José era o filho era o 11º filho de 12 filhos. Era quase que o caçula da família. José, ele não tinha um relacionamento muito bom com seus irmãos. José provavelmente foi aquele filho que sofreu muito bullying, foi judiado na infância dele. José, ele tinha um relacionamento tão ruim com seus irmãos que os próprios irmãos tentaram matá-lo. E para não tirar a vida de José, eles vão e vendem José como escravo. E José vai parar no Egito. Então, olha o cenário criado. É um cenário de dor, é um cenário de trauma, é um cenário de luta. Mas lá no capítulo 42, a partir do capítulo 42, a gente vê que aqueles sonhos que José teve com 17 anos agora se tornaram realidade.
José, Deus criou todo um trajeto, criou todo um cenário para que José fosse colocado diante da presença de Faraó. E ali, diante da presença de Faraó, José revela os sonhos que Faraó teve. Deus usa a vida de José para revelar aqueles sonhos e trazer uma solução para um problema que o mundo passou. O mundo passou por um momento de fome, mas 7 anos antes, Deus deu a revelação a Faraó, e por intermédio de José, 7 anos antes, o Egito começa a armazenar alimento que mais tarde, 7 anos depois, foram 7 anos de muita fartura, e após os 7 anos de fartura vieram 7 anos de miséria, e por causa dessa revelação, por causa da vida de José, o Egito reservou comida, e agora o Egito foi uma nação muito importante para poder alimentar as outras terras. E a partir do capítulo 42, começa a contar a história do reencontro de José com os seus irmãos. Sim, aqueles irmãos que quando José tinha 17 anos, judiaram dele. Aqueles irmãos que quando José tinha 17 anos, venderam ele como escravo. Aqueles irmãos que tentaram matá-lo. Agora, no capítulo 42 de Gênesis, a Bíblia começa a relatar o reencontro dos seus irmãos. E eu gostaria de ler esse princípio desse capítulo 42 com vocês, que diz o seguinte: era um momento de fome, em toda a terra, todas as nações estavam sofrendo com fome, e o único lugar que tinha comida era o Egito, por intermédio da vida de José. E diz o seguinte: sabedor Jacó, de que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que estáis aí a olhar uns para os outros? E ajuntou eles e disse: tenho ouvido que há cereais no Egito, descei até lá e comprai-os deles, para que vivamos e não morramos. Então desceram 10 dos irmãos de José para comprar cereal do Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, era o irmão mais novo de José, não enviou Jacó na companhia dos seus irmãos, porque dizia: para que não lhe suceda acaso algum desastre. Então os que iam, pois, para lá, foram também os filhos de Israel, porque havia fome na terra de Canaã. José era o governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram, rosto em terra, perante ele. Vendo José a seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer, e lhes falou asperamente. E lhes perguntou: de onde vocês vêm? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, porém eles não reconheceram. Então se lembrou José dos sonhos que tivera. Queridos, como diz no ditado popular, o mundo dá volta. E o que nós estamos vendo aqui na passagem, na história de José, o mundo deu volta. Aqueles irmãos que maltrataram, que tentaram matar, quando José tinha 17 anos, agora, passado alguns anos, eles estão na presença de José, prostrado diante de José, como o próprio Deus mostrou a José quando ele tinha 17 anos, através daquele sonho. Esse era o cenário perfeito para que José pudesse se vingar dos irmãos. José era um ser humano. Nós, como seres humanos, é comum do ser humano, muitas vezes quando ele é oprimido, quando ele é castigado, quando existe algum trauma emocional, é comum do ser humano querer se vingar. Esse era o cenário perfeito para que José pudesse falar assim: olha, lembra quando eu tinha 17 anos? Lembra que eu falei para vocês de um sonho? O sonho está se realizando agora. E agora chegou a minha vez de vingar. Olha, vocês me venderam como escravo. Olha, sabe o que eu sofri como escravo? Olha,
Sabia que por causa disso eu fui parar numa prisão? Essa era a hora de José se vingar. Mas o que a palavra de Deus mostra é que a reação de José foi completamente diferente. José perdoou os seus irmãos. Sabe, queridos, o que isso tem a ver com as nossas vidas no ano de 2020? Trabalhando com pessoas, trabalhando com desenvolvimento humano, trabalhando com potencialização de pessoas. Eu tenho percebido quantas pessoas têm sofrido por problemas que aconteceram há 10, 15, 20 anos atrás. Quantas pessoas, por conta de uma palavra, por conta de um momento, por conta de uma situação, guardam rancor, não liberam perdão de pessoas próximas, de pessoas queridas. Quantas famílias hoje, infelizmente, estão separadas, não estão unidas? É pai que não fala com filho, filho que não fala com pai, irmãos que não se falam por falta de perdão. Sabe? Quando a gente não perdoa, é como se a gente estivesse carregando uma mochila, um grande fardo pesado nas nossas costas. E esse fardo muitas vezes nos impede de que Deus possa cumprir a promessa dele nas nossas vidas. Muitas vezes esse fardo nos impede de sermos abençoados por Deus, simplesmente por falta de perdão. Mas Estevão, isso dói, é um assunto que machuca. Queridos, não perca a oportunidade de perdoar aquela pessoa que você precisa perdoar hoje. Quando nós vemos a história de José, do começo ao fim, se os irmãos dele não tivessem vendido ele como escravo, José não teria se tornado governador do Egito e não teria se tornado aquela pessoa que mais tarde salvaria tantas pessoas da miséria e da fome. Muitas vezes acontecem coisas na nossa vida que hoje nós não entendemos, mas quando nós olharmos a história por completa, aquilo vai começar a fazer sentido. Mas Deus só pode abençoar a sua vida a partir do momento que você perdoar. Eu, como ser humano, ao longo da minha vida, muitos momentos, tiveram pessoas que me machucaram, tiveram pessoas que me feriram, tiveram pessoas que se levantaram contra a minha família. E isso machucou, isso doeu. E por muito tempo eu olhava para essas pessoas e eu tinha um sentimento ruim, vinha um sentimento de dor. Aquela pessoa provavelmente nem lembrava mais do que ela falou, nem lembrava mais, mas eu carregava essa pessoa nas minhas costas. E quantos momentos eu desperdicei, que eu poderia ter tido momentos alegres, felizes, mas eu não pude usufruir disso porque eu estava carregando uma pessoa. Meu amigo, minha amiga, deixa eu falar uma coisa para vocês. Talvez se José estivesse aqui hoje falando para nós, ele falaria o seguinte: o perdão liberta. O perdão liberta, nos liberta para sermos abençoados por Deus. Eu tive a oportunidade de participar. Essa questão do perdão é algo totalmente linkado com o espiritual, queridos. Eu tive a oportunidade de participar uma certa vez de um curso onde nós estávamos trabalhando justamente essa questão da alma, essa questão das emoções, de traumas, de dores emocionais. E nós estávamos falando exatamente a respeito do perdão. E nesse momento que estava sendo ministrado a questão do perdão, a pessoa que estava ministrando o treinamento naquele momento começou a contar uma história. A história de uma mulher que perdeu o seu marido muito cedo. E essa mulher, por conta de ter ficado viúva cedo, com 2 filhas pequenas, ela teve que começar a trabalhar, ela teve que começar a se virar para sustentar as filhas, porque até então ela não trabalhava. E ela começou a trabalhar muito, manhã, tarde, noite,
E fato é para poder trazer recursos para suas filhas. E por conta disso, ela acabou focando tanto no trabalho que esqueceu de dar atenção para suas duas filhas. E uma delas sentiu muito essa ausência da mãe. Já tinha perdido o pai, agora estava sentindo a ausência da mãe. E por conta desse distanciamento, o relacionamento das duas não foi um relacionamento muito fácil. Enquanto ela contava essa história, uma mulher que estava no curso com a gente levantou a mão e falou assim: para tudo, essa é a minha história. E ela começou a contar a história de vida dela. Ela falou: olha, eu perdi meu marido, na época eu não trabalhava, então eu tive que sair para trabalhar, e eu comecei a trabalhar manhã, tarde, noite, e isso me fez distanciar das minhas filhas, por conta do trabalho. Mas eu estava trabalhando, dando o meu melhor para poder trazer recursos para minhas filhas. Só que na verdade eu estava afastando as minhas filhas. E uma dessas filhas teve um relacionamento muito difícil com a mãe, a ponto de, no almoço de família, a própria filha, já casada, chegou para a mãe um dia, elas estavam na casa da filha, e a filha vira para a mãe e fala assim, elas pegaram um atrito tão forte, a filha falou assim: sai da minha casa, nunca mais você pisa aqui. E aquela mãe saiu, e já estava 2 anos sem se falar com a filha. E depois que ela falou, contou a história, o depoimento dela ali naquele curso, a pessoa que estava ministrando o treinamento virou para ela e falou assim: olha, deixa eu falar uma coisa para você. Você precisa perdoar sua filha. Ela falou: eu não posso. Como eu vou perdoar minha filha? Minha filha me colocou para fora de casa. Como que eu vou perdoar minha filha? E aquela pessoa que estava ministrando falou assim: enquanto você não perdoar a sua filha, você vai levar essa dor para o resto da vida. Até quando você vai levar essa dor com você? Até quando você vai viver dessa forma? Você precisa pedir perdão para sua filha. E ali foi feito um exercício de perdão, de liberação de perdão, onde aquela pessoa que estava ministrando virou e falou assim: olha, eu sou sua filha. Eu gostaria que você falasse tudo o que você gostaria de falar para sua filha. Você falasse para mim como se eu fosse a sua filha. E aquela mulher começou a falar, colocar para fora. E começou a falar, e ela começou a chorar muito. E a gente via que havia sinceridade, havia foi algo real, foi algo profundo, foi de fato uma liberação de perdão. E passado aquele momento impactante para quem estava assistindo a tudo aquilo, nós fomos para o break do curso. E quando nós voltamos do break, aquela mulher vira e fala assim: eu preciso falar, pelo amor de Deus, eu preciso falar. E aí ela pegou o microfone e ela começou a contar. Ela falou: olha, faz 2 anos que eu não falo com a minha filha. Ela nem sabe que eu estou aqui. E após essa liberação de perdão, eu já tinha colocado no meu coração de procurar a minha filha. E eu ia procurá-la na semana seguinte. Porém, eu estava no break, tomando meu café, e eu recebi uma mensagem. E ela mostrou a mensagem para que todos pudessem ver. Era aquela filha que há 2 anos não falava com a mãe. E aquela filha virou e mandou uma mensagem para a mãe assim: mãe, sua neta está com saudades. Estamos todos com saudades de você. Te amo, precisamos nos ver. 2 anos sem falar com a filha. A partir do momento que aquela mulher decide liberar o perdão, a filha que estava em outro estado, sem saber onde estava a mãe, manda uma mensagem dizendo que elas precisavam se encontrar, e com um detalhe: eu te amo. O perdão é algo muito profundo. O perdão libera algemas. Abre algemas, abre cadeias. E após uma semana, aquela mulher toda feliz mandou foto para todos do grupo. Ela com a filha, com a neta, com o genro, na casa da filha, comemorando, todos felizes, porque houve a quebra de perdão. Se não houvesse aquele momento, o que seria dessa família? Eu quero falar com você que está nos ouvindo hoje. Talvez você esteja ouvindo aí e lembrando de pessoas que talvez você precisa pedir perdão ou liberar perdão.
Eu quero te desafiar a fazer isso hoje. O nosso mentor, José, ele tinha tudo para poder se vingar dos irmãos. Mas o que a palavra de Deus diz lá no capítulo 45 do livro de Gênesis é que José, ele liberou o perdão. Ele amou seus irmãos. Ele restaurou todo aquele tempo perdido, longe da família. Ele trouxe a família para perto. E Deus abençoou profundamente. Para que carregar um peso se você pode se libertar hoje? Eu não sei quantos já tiveram a triste experiência de perder um ente querido. Eu passei por essa experiência de perder o meu irmão em 2007. Eu diria para você o seguinte: graças a Deus nós tínhamos um relacionamento muito bom e hoje o que eu tenho são lembranças boas. Mas o que eu quero dizer para você é que hoje eu daria tudo. Daria meu carro, daria minha casa, daria minha conta bancária só para poder passar um final de semana com o meu irmão. Só para poder ter um momento com o meu irmão. Querido, se você tem alguém que ainda está vivo, mas que você precisa restaurar, não perca tempo. A vida é tão rápida, a vida passa tão rápida. Aproveite cada momento e não deixe que coisas do passado venham interferir na história do futuro. Faça hoje o exercício de chegar até essa pessoa e pedir perdão se for necessário e liberar perdão. Porque você vai ver que quando isso acontecer, cadeias vão se abrir, aquele peso vai sair e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar profundamente. Porque o que a palavra de Deus nos ensina, o próprio Jesus disse que nós devemos perdoar 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Se uma pessoa faz algo contra nós, nós devemos perdoar 70 vezes 7 no mesmo dia. Ou seja, nós devemos amar os nossos irmãos, nós devemos amar ao próximo. Então eu gostaria de fechar essa série com esse ensinamento tão profundo a respeito da vida de José. Perdoe. Libere perdão a quem precisa ser liberado. E que Deus abençoe profundamente a sua vida. E talvez você esteja falando assim para mim: eu quero, mas é difícil. Peça a Deus. Peça a Deus que Deus vai te ajudar nesse processo. E eu tenho certeza de uma coisa: sua vida nunca mais será a mesma. Que Deus abençoe. Foi um grande prazer ter você conosco ao longo dessa série. E espero em breve poder estarmos juntos novamente. Eu podendo ser o seu professor e podermos estar aprendendo juntos tantos ensinamentos que a palavra de Deus tem a nos trazer. Um grande abraço e até a próxima.